Muito bem, estamos de volta, meio-dia, 22 minutos. Muito obrigado pela sua companhia nesta sexta-feira. Vamos falar de um assunto que interfere na vida de todo mundo e de todo o estado, a mobilidade urbana da Grande Florianópolis. A gente vai abordar o assunto de um jeito diferente. Vamos colocar os prefeitos para debater? Deixa eu apresentar para vocês eles que já estão com a gente aqui, o Ramon Vollinger, que é o prefeito de Biguaçu, Jean Loureiro com a gente aqui também, prefeito da capital, o nosso Camilo Martins, que é o prefeito de Palhoça, representando o governo do estado, Douglas Borba, que é o secretário da Casa Civil, inclusive teve 2 dias aí de muito trabalho na Assembleia Legislativa. Será que ele trouxe alguma novidade lá da Assembleia para a Mobilidade Urbana? E também está comigo nesse debate aqui Cláudio Prisco Paraíso, nosso comentarista de política. Vamos falar um pouquinho então do Plamus, pode voltar para mim aqui, porque foi um plano criado há anos atrás justamente para entender o que estava acontecendo com a mobilidade urbana da Grande Florianópolis. A gente não está falando exclusivamente da capital, porque por dia milhares de pessoas acessam a ilha, aqueles que moram em São José, aqueles que dependem do trânsito na BR-101, via expressa BR-282, sem falar nas pontes. O plano foi constatado, neste plano, que alguns pontos de tráfego já mostravam aí saturação nas vias. A BR-282, por exemplo, no trecho de acesso à capital, apresentava no relatório do Plamus, 88% de saturação, enquanto que a BR-101, entre São José e Biguaçu, chegava a 93% de saturação, ou seja, quase 100%. Quem está ali todo dia pegando esse trecho sabe que a situação é bem delicada. A Beira-Mar Norte, na capital, por exemplo, chegava a 84% da capacidade em horários de pico, de acordo com o relatório. Em horários de maior movimentação, vejam só, 7.600 automóveis passam pela ponte que faz o acesso à capital, equivalendo a 90% da capacidade da ponte. Eles levam 10 mil pessoas, esses veículos, e 240 ônibus equivalem a 3% da capacidade da ponte. Eles transportam aí cerca de 11 mil pessoas, esses veículos coletivos. Esses mesmos 240 ônibus têm capacidade para transportar 18 mil pessoas por hora. E as pessoas, será que utilizam o transporte coletivo? Ele é saudável para a vida das pessoas? A solução mais rápida, apontado por alguns especialistas, é a implementação de um sistema integrado de transporte coletivo, o que não acontece hoje na região da Grande Florianópolis. E por conta disso, será que não acaba diminuindo o uso desses veículos? A partir deste estudo, foi criado então um projeto que me tramitava na Assembleia Legislativa para a integração do transporte coletivo na Grande Florianópolis. Juntar mesmo as cidades da Grande Florianópolis, para o cidadão não precisar vir de Palhoça, entrar na capital catarinense para depois ter que sair de novo para ir para São José. A gente, inclusive, madrugou, acordou cedo, foi ver como é que é a rotina dessas pessoas. E antes de eu conversar com os prefeitos aqui, nós vamos mostrar um trechinho, porque esse projeto agora foi retirado da Assembleia Legislativa, ou seja, não está, pelo menos de momento, em discussão por lá. A Ana Vaz, está no ponto, Grazi? Posso chamar? A Ana Vaz acordou cedo, madrugou, para acompanhar como é que é a rotina dessas pessoas que passam 2 horas e meia dentro de um ônibus para chegar no trabalho ou na faculdade. Deixa eu ver a reportagem. Ione, bom dia ou boa noite? Bom dia ou boa noite, tanto faz, eu saio sempre da noite mesmo. Bora lá pegar ônibus então? Que tem um condomínio ali do lado. Tem o condomínio ali do lado, tem o condomínio aqui na rua, vários condomínios. Por que o ônibus não passa aqui? Aonde é que você pega o ônibus? Lá na esquina. Para vocês funciona o transporte público na Grande Florianópolis? É bom? É de qualidade? Funcionar, funciona, mas não que seja de qualidade. Por quê? Falta de manutenção, super lotado. O horário é bem complicado. Se você perder esse ônibus aqui, só vai pegar o de 7 e pouco. Então você vai acabar perdendo ônibus, acabar perdendo emprego por causa do ônibus, entendeu? E a passagem é absurda. Deixa assim. Correria pra pegar o lugar. A fila tá grande. Isso tudo é pro nosso ônibus? Sim. Eita! Isso. Todo dia é isso, Tonione? Então, no caso, a gente veio de Palhoça, você quer ir para Coqueiros e a gente é obrigado a entrar na ilha, pagar 2 passagens intermunicipais para tu voltar para Coqueiros. Sim. Sei. Eu peguei o ônibus do bairro. Eu ia pegar esse, né? O segundo ônibus. Aí agora eu vou de 6 e pegar o terceiro.
de novo. Agora chegando ao fim aí a tua saga diária. Subir a ladeira. O relato da Ana Vaz, mostrando a rotina do cidadão de Palhoça que precisa pegar aí 2, 3 ônibus para chegar no local de trabalho. Primeiro, eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos os prefeitos da Grande Florianópolis. A prefeita Adeliana não pôde comparecer, mas gravou com a gente. Daqui a pouco a gente vai ver a participação dela. Mas obrigado por nos atender, botar o SBT Meio-Dia na agenda dos senhores. Começar com o prefeito Camilo Martins de Palhoça, porque a nossa personagem que a gente acabou de ver é de Palhoça. Prefeito, a gente fez a soma aqui, ela passa 40 dias por ano dentro do ônibus. O que dá para fazer por ela, prefeito? Boa tarde. É isso mesmo. Primeiro, eu cumprimentar a todos os prefeitos, ao Prisco, a vocês aqui do SBT Meio-Dia. É um prazer estar aqui conversando sobre um tema muito importante, que é o transporte público, a mobilidade da nossa região. Eu sempre digo que o bem mais precioso do ser humano é o tempo. E as pessoas estão perdendo muito a oportunidade do seu dia a dia, de estar com seus familiares, parado no trânsito. E esse problema que nós acabamos de perceber, isso é diariamente na vida de todo palhocense, mas de todo morador aqui da Grande Florianópolis. E a nossa preocupação, e eu sempre disse, que nós precisamos sim ter a integração do sistema, só que tem que ter muito diálogo, muita conversa, para que não tenhamos problema futuro. E o principal dele, nós temos que ter a questão das obras de infraestrutura. Nós não podemos somente pensar numa licitação de integração e não fazer os corredores exclusivos de ônibus. Nós não termos os terminais integrados, porque tão somente a integração, a contratação de uma empresa que seja vencedora desse processo licitatório, vai trocar 6 por meia dúzia. Nós precisamos trabalhar com recursos, e esses recursos muitas vezes as prefeituras não dispõem, que depende sim do governo do estado e do governo federal, para que possamos fazer os corredores de ônibus. Eu sempre defendi e defendo que nós temos que ter um corredor exclusivo de ônibus, de Palhoça até Florianópolis e também de Biguaçu até Florianópolis. Com isso, vai fazer com que tenhamos o maior número de usuários no transporte público e teremos a diminuição de veículos de uso pessoal nas rodovias. Vai melhorar, com isso poderemos cobrar das empresas a diminuição da tarifa, porque vai aumentar o número de usuários. Quem vai andar de ônibus vai chegar muito mais rápido no seu destino, porque muitas vezes de Palhoça hoje a Florianópolis, as pessoas estão levando quase 2 horas diárias para ir e 2 horas para voltar. Agora, prefeito, o que está sendo feito, né, para tirar isso do papel mesmo? Os senhores se reúnem com frequência, conversam com autoridades do governo estadual, do governo federal? Como é que faz para botar esse projeto na prática? Porque, inclusive, ele já chegou a ser discutido na Assembleia, está parado por lá. Qual a movimentação que os senhores fazem para chegar nisso? Ao longo dos anos, há uma discussão muito grande no próprio governo. O próprio governo não se entende. A superintendência da região metropolitana e o DETER, havia uma disputa muito intensa entre esses dois órgãos. As prefeituras também sempre participamos e nunca avança. Quando chegamos num denominador comum, que o projeto foi para a Assembleia uma vez, que queria debater todos os assuntos das prefeituras, mexer em taxas, tarifas municipais, ele foi retirado. Depois de longas conversas com os prefeitos, depois de um alinhamento, retornou para a Assembleia Legislativa para discussão com os deputados. O ex-governador Eduardo Pinho Moreira fez a retirada desse projeto, que era um projeto que já estava discutido entre todos os prefeitos à época da região, e agora estamos com um novo governo, tivemos uma conversa, um diálogo entre todos os setores para que a gente possa colocar isso em prática. Mas eu sempre digo, não adianta só fazermos a questão de um edital, nós precisamos sim estar discutindo a questão das obras de infraestrutura, porque não adianta tu ter o ônibus bom e o ônibus não andar. Certo. Agora, prefeito Jean Loureiro, por que o ex-governador Eduardo Moreira teria tirado esse projeto? Na verdade, quando ele retirou, tinha um impasse na Assembleia, uma discussão entre órgãos dentro do próprio governo do Estado, e na época ele afirmou, como estava no final do governo, que ia deixar a decisão para o novo governo, que é o que aconteceu agora. No mês passado, nós nos reunimos junto ao governador, todos os prefeitos da região, que ouviu todos os posicionamentos, foi formado um grupo técnico, buscando inclusive aperfeiçoar a matéria, que existe um compromisso de todos nesse sentido,
e nas próximas semanas já está encaminhando novamente a Assembleia. Só quero afirmar que a posição do prefeito Camilo é fundamental. Na próxima terça-feira, nós vamos estar lançando a ordem de serviço da primeira obra que prevê corredor exclusivo para ônibus na Grande Florianópolis, que é a ordem de serviço para duplicação com corredor exclusivo do BRT, ali nos fundos da Universidade na Antônia do Vieira, ligando até o bairro do Saco dos Limões, fazendo a primeira parte do anel viário central. O Plamun já previu toda essa característica de onde fazer a ligação com o anel viário, posteriormente com o norte da ilha e com o sul da ilha, e em direção aos municípios da Grande Florianópolis. A Via Expressa vai ter a terceira pista, mas nós ainda não vamos ter Continental, uma via exclusiva para ônibus, porque a pessoa só vai deixar o veículo individual para utilizar o transporte coletivo quando o transporte tiver 3 características: tiver preço justo, velocidade comercial, que é o tempo do deslocamento, e conforto. Essas características têm que estar presentes. Para isso, uma nova licitação, porque a qualidade do transporte coletivo em Florianópolis, os prefeitos sabem disso, acaba sendo melhor que empresas que às vezes estão há muito tempo antigas, ônibus mais antigos. O tempo médio do transporte coletivo, dos veículos, são utilizados em Florianópolis, é 5 anos e meio. Né? E, em alguns casos, chega a quase 10 anos de outras empresas. Então, essa questão da qualidade, do conforto, do tempo de deslocamento pode atrair. Fora isso, trabalhar outros modais que são necessários. Aqui em Florianópolis a gente diversificou, desde o patinete, bicicletas compartilhadas, um estudo sobre transporte marítimo apenas para a região de Florianópolis, que ainda o DETER discute a questão intermunicipal, que é de competência dele. Então, tudo isso discutido num formato do Plamus integrado aos municípios pode ter algo diferente. Você vê que a questão do guincho, que aconteceu essa semana, né, parou toda a região da Grande Florianópolis. Hoje, nós formamos um grupo de trabalho que, posteriormente, vamos convidar os prefeitos, que eu estou coordenando, que envolve Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Militar, DEINFRA, DENIT, Guarda Municipal, Secretaria de Segurança, Secretaria de Mobilidade em Florianópolis. Para quê? Se hoje acontece um problema na 401, imediatamente afeta a beira-mar. Lá é Polícia Rodoviária Estadual, ali é Guarda Municipal. Se afeta a ponte, afeta a Via Expressa, que é Polícia Rodoviária Federal. Chega até São José, como quebrou recentemente um veículo na BR-101, que é federal, afetou Florianópolis. Tem que integrar. É complexo, né? É complexo. Tem que integrar e tem que assumir essa função. Agora, prefeito Ramon, comunga do pensamento dos seus 2 colegas no que diz respeito da necessidade de retirar número de veículos nesse entorno da Grande Florianópolis? Com certeza, eu comentava isso ao chegar aqui no SBT, de que 90% dos veículos que a gente encontra na BR tem um passageiro só o motorista. Por quê? Porque não tem um serviço coletivo, um transporte coletivo de massa adequado e de qualidade, devido à falta dos corredores de ônibus, como falou o Jean. Outra situação é a questão da integração. Hoje, para uma pessoa sair de Biguaçu e até Palhoça, tem que vir aqui na ilha para depois ir a Palhoça, como foi o caso dessa senhora que, para ir a Coqueiros, de Palhoça, teve que vir aqui na ilha. Então, essa questão da integração, tanto Biguaçu como Palhoça como São José estão com seus contratos de transporte coletivo vencidos, inclusive até alguns ajuizados. Que não é o caso de Florianópolis, né? Florianópolis é o único município que tem contrato licitado já. Floripa licitou agora, inclusive, com a presença do consórcio Fênix, que é a representação das empresas que já atuaram, mas pelo menos licitaram, com outras regras e tudo mais. Agora, das empresas, os senhores conversam com as empresas de transporte coletivo, Biguaçu, Palhoça, existe o interesse deles em também integrar tudo? Olha, os prefeitos aqui vão concordar. Quando a gente conversa com as empresas, o discurso deles é que estão sempre em prejuízo. Aí, na verdade, o que falta é realmente para as empresas também esse corredor exclusivo de ônibus. Na época, o Biguaçu participou ativamente do Plamus, participou da SUDEF, um investimento de uma monta muito grande, por isso, inclusive, a presença aqui do secretário da Casa Civil, para a gente, os municípios precisam desse investimento do governo do Estado, porque a gente tem que ter esse corredor exclusivo, senão, tanto empresa, vai chorar todo mundo junto, empresa, município, contribuinte. Se a gente não tiver um corredor exclusivo, a gente não vai conseguir melhorar. Agora, ouvir dos 3 prefeitos, Fernando, é fundamental ouvir também o representante do governo do Estado. O governo do Estado tem que estar nessa engrenagem para buscar uma solução, né, secretário? Sem dúvida, Prisco, satisfação estar mais uma vez contigo, Fernando, aqui, e a toda a equipe do SBT, aos prefeitos com quem a gente tem
mantido um amplo debate, né? Ainda nesses 74 dias iniciais de governo, a gente já teve, por algumas oportunidades, procurado os prefeitos para debater temas importantes aqui da região da Grande Florianópolis, né? Primeiro ponto, é importante destacar que o governo reconhece esse problema de ordem histórica da mobilidade urbana da Grande Florianópolis e vê que a cada dia que passa, torne-se ainda mais insustentável o modelo implantado no momento, né? Então, o governo reconhece, de fato, essa necessidade. Para tal medida, a fim de sanar esses problemas, o governador recebeu a todos os prefeitos que fazem parte da Sudeste no dia 21 de fevereiro, em audiência, onde o primeiro passo era resgatar dos prefeitos esse histórico, né, de fato, e perguntar a todos eles sobre a possibilidade ou a necessidade, mais que isso, queríamos entender das prefeituras se queriam prosseguir o modelo que vinha sendo discutido pelo Plamus e que, de fato, é um belo trabalho entregue pelo governo anterior. Nós tivemos, então, no dia 21 de fevereiro, o aceno positivo dos prefeitos e foi entregue a cada um deles uma minuta do que seria a ideia, né, por parte do governo. É lógico que o governo tem muita seriedade e não trata de prato pronto, né, Prisco? Então, a gente entregou para os prefeitos e foi marcado 15 dias depois uma reunião com os técnicos aí de cada prefeitura. Essa reunião aconteceu na semana passada, onde os técnicos já trouxeram correções, ajustes e ideias, ou seja, o em relação está merecendo prioridade por parte do governo. Com toda certeza. O Plamus voltaria a ser discutido, então, agora? Está em curso, né, a discussão sobre o transporte público coletivo da Grande Florianópolis, da região metropolitana. Na próxima quinta-feira já está marcada, e aí a reunião derradeira, imaginamos nós, entre os representantes dos municípios com os procuradores de cada município para ajustar a questão legal e para que a gente possa, então, finalizar essa primeira etapa que foi proposta pelo governador, 30 dias para se chegar até o projeto finalístico. E o projeto finalístico será entregue na próxima quinta-feira. Agora nós temos, se me permite falar, nós temos uma prioridade, porque a grande ligação entre os municípios acontece por rodovias federais. Para essas obras acontecerem, a classe política, junto com todo o aparato técnico, precisa trabalhar em conjunto para poder pressionar e demonstrar a importância para o governo federal dessa execução. Nós conseguimos agora, na verdade, fazer uma etapa do projeto da Via Expressa ligando aos municípios, que é um investimento menor, apenas com uma terceira pista. O projeto completo, ele envolve mais de 400 milhões de reais para a sua execução. Nem o governo do Estado, e muito menos a Prefeitura, vão investir nisso. É necessário ter fonte de financiamento e o governo federal trabalhar nesse sentido. E acho que, cada vez mais, nós temos que nos integrar, esquecer aqui bandeiras partidárias e ver o interesse da região da Grande Florianópolis e do Estado, porque o reflexo da Grande Florianópolis acaba indo para todo o Estado. Aí que eu ia entrar exatamente, Fernando, antes de tu chamar a matéria, que é o seguinte, não é a dificuldade só dos moradores da Grande Florianópolis, mas do restante do Estado e de pessoas que também vêm de fora do Estado quando querem chegar à capital. Os moradores da região serrana levam 2 horas de Lages até Palhoça e mais 1h40 para chegar a Florianópolis. O prefeito Clésio de Criciúma falou que se quer uma grande obra para a região, né? Melhor é a questão da BR-101 na Grande Florianópolis, porque trava todo o pessoal do sul que vem para cá. Exatamente. E tem o contorno viário que está sendo construído há anos ali, que não sai nunca aquele contorno viário. Aliás, previsão para quando, hein? Esse rodovia... Eu já não arrisco mais previsão. Eu não acredito. Palhoça entrou em juízo, está no Ministério Público Federal para sair uma decisão liminar nos próximos dias, mas eu acredito que em 2021 eles vão pedir mais 3 anos de prazo. E não é apenas ali que resolve, porque a própria BR-101 no trajeto atual tem que ter pista exclusiva para ônibus, para transporte coletivo e uma melhor condição de trabalho. Uma notícia rapidinho é que parece que a Camargo Correia, eu até confirmei hoje, vai assumir a obra lá do Anel Viário. Ontem foi feita uma seleção para contratar 150 funcionários, né? É bem pouco devido ao montante da obra. Biguaçu também já tinha entrado com ação na Justiça e agora entra como partícipe da ação de Palhoça, porque realmente é um grande entrave. Aquela obra vai ser uma grande solução, como disse, para Criciúma, para o sul do Brasil. E, infelizmente, Biguaçu, Palhoça, por exemplo, não começaram, eu acho que nada ainda. Biguaçu parou tudo. Então, se a gente não pressionar também dessa forma essa construção do anel viário, nós também vamos patinar. Pois não. No prognóstico de Camilo Martins, 2025, nós estamos falando ao final, não desse governo, do próximo. Exatamente. Quer dizer, então, realmente, é uma situação Se que não o governo... avançarmos, a região para. Colapso total. Nós já estamos vivendo um caos. Eu não sei o que vai acontecer
Pior que o caos. É um colapso. Bom, neste primeiro momento do debate aqui com os prefeitos da Grande Florianópolis, nós estamos discutindo o transporte coletivo. Vamos apontar ao longo desta conversa algumas soluções para amenizar o problema do transporte, para amenizar o problema do trânsito, dos congestionamentos na Grande Florianópolis. O primeiro tema foi a integração do transporte coletivo, dando mais conforto, agilidade para quem utiliza esse sistema, deixando assim o carro em casa. Podemos resumir então que o governo do estado já tomou a frente para a retomada da conversa, da tramitação do projeto do Plamus, que é um projeto amplo, justamente com esse foco, na Assembleia. Podemos encerrar e concluir dessa forma, secretário. Na verdade, a formatação será fruto da reunião da próxima quinta-feira entre os técnicos das prefeituras municipais com os procuradores. Há uma possibilidade de não haver necessidade de participação da Assembleia Legislativa ante a questão da constitucionalidade. Mas, de fato, é que nesses 30 dias se avançou muito e a gente vê com mais proximidade a solução em relação ao transporte coletivo. Voltar a discutir, então, o transporte integrado. Este é o objetivo. Os prefeitos concordam que os técnicos vão participar desse processo? Sim, nós estamos acompanhando todo esse processo. Ok. Vamos então para o segundo tema do nosso debate, que é justamente as ciclofaixas. O prefeito falou agora dos patinetes, bicicletas estão sendo colocadas à disposição aí da população, tudo de graça. Só que existe estrutura para essas pessoas? Vamos ver na reportagem de Marcos Franzoni. O biólogo Fabiano precisou se acostumar a dividir espaço com carros e caminhões. Para trabalhar, estudar ou passear, ele costuma usar a bicicleta. Onde tem, o Fabiano usa a ciclovia. Onde não tem, ele se vira e coleciona histórias. Aqui é uma rodovia das mortes por ciclistas. Nós temos pelo menos 7 bicicletas fantasmas instaladas aqui nesse C401. Uma delas, inclusive, foi colocada aqui perto em homenagem ao estudante Emílio Defino Carvalho de Souza. A implantação do Plamus, o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Grande Florianópolis, poderia ter evitado algumas dessas perdas. Mas pouco ou quase nada do que foi proposto foi realmente feito. A SC 401, que liga o centro ao norte da ilha, é um dos pontos mais perigosos para os ciclistas. O Plamus prevê várias alterações por aqui. A principal delas é transformar a rodovia numa avenida, com semáforos, diminuição da velocidade dos carros, com uma faixa exclusiva para os ciclistas e outra exclusiva para os ônibus. Mas, por enquanto, nada foi feito. Aliás, por falar em alterações para os ciclistas, o Plamus prevê um investimento de cerca de 5 bilhões de reais, mas só 3%, isso mesmo, 3% deste valor seria para a construção de ciclofaixas e afins. Neste ponto da rodovia, um dos mais movimentados, não há sequer um acostamento decente. O que há é uma placa que pede a motoristas e ciclistas que compartilhem a pista de rolamento, como se fosse viável. 15:01, olha, você que está chegando agora, 15:01, SBT Meio-Dia, hoje debatendo a mobilidade urbana na Grande Florianópolis. Você que acorda cedo, que precisa pegar fila, congestionamento, ônibus, você que é de outras regiões do estado, precisa de atendimento médico, política, os órgãos do governo que estão na capital, estamos debatendo soluções para o transporte, para a mobilidade urbana na Grande Florianópolis e para isso estamos recebendo aqui os prefeitos da região metropolitana. O assunto agora é ciclofaixas, como mostrou a reportagem de Marcos Franzoni. Há muito a se fazer ainda, prefeito Jean Loureiro. Sim, há muito a se fazer. A cidade vem avançando numa série de características. Nós temos 92 obras de grande porte nas principais rodovias de Florianópolis, todas com ciclovias apresentadas, alguns inclusive num formato novo. Na segunda-feira, Madre Bevenuto, vamos fazer um formato no eixo central em toda a avenida de ciclovia, Avenida das Rendeiras, com uma estrutura cicloviária inteira, ligando o centro da Lagoa até Praia da Joaquina e Barra da Lagoa. Temos uma parceria com a iniciativa privada para a C401, ligando até a entrada do Cacupé até a Beira-Mar, que estamos discutindo com o governo fazer em conjunto com a revitalização, que é uma obra necessária. Para isso, a gente está estimulando o projeto das bicicletas compartilhadas, o uso, ciclovias, ciclofaixas, garantias de segurança e permissão como a Avenida Ivo Silveira. Nós vamos investir 11 milhões numa reforma completa, já está em fase de processo de licitação, que toda a revitalização de Florianópolis até São José, com ciclovia até o município de São José. Então, começa a dar uma alternativa àqueles que têm a opção de poder se deslocar de bicicleta, não apenas para passeio, mas também como deslocamento
a trabalho ou outra atividade. Prefeito Camilo, lá em Palhoça, as ciclovias são uma realidade ou é só na Pedra Branca, hein, prefeito? É muito pouco, nós temos ciclovia, é um transporte alternativo, nós fizemos um projeto completo na cidade e um dos pedidos nesse projeto, que se chama, o nome do projeto é Pedimos, que é um projeto ligando todos os modais para o transporte público e dando prioridade para o transporte de ciclovias com bicicletas. Um dos meus pedidos foi para que não tivesse desapropriações, porque isso a torna impossível, daí tu não consegue realizar, e o projeto foi finalizado em 2016, no final de 2016. A partir de 2017, todas as obras que o município de Palhoça lança ou tem ciclovia ou ciclofaixa, mas mesmo assim é muito difícil, porque nós vivemos algumas vias públicas do município de Palhoça, elas são muito estreitas, mas assim, a região central da Palhoça será toda asfaltada. Nós estamos lançando agora, no final do mês de março, que é as festividades da cidade em abril, 20 milhões em obras, e todas elas na região central, com ciclovia, e a ideia é chegar até os terminais de integração do transporte público da Jotur, ligando Pagani e Pedra Branca, fazendo um complexo que dê segurança para as pessoas utilizar esse transporte alternativo. Em Biguaçu, prefeito Ramon? Em Biguaçu, tudo que você vê de ciclovia foi nós que fizemos. A nossa administração, enquanto eu vice-prefeito e agora prefeito, não existia nenhum metro de ciclovia na cidade, e hoje já existe bastante coisa, mas claro, assim como falou o Camilo, a nossa tendência é fazer cada vez mais os novos empreendimentos, já contar com esse tipo de via, né? E incentivar cada vez mais o uso da ciclovia, da ciclofaixa, atender mais o pedestre. Nós estamos fazendo uma reforma agora no centro de Biguaçu e a prioridade é dar mais mobilidade para as pessoas, não só de carro, mas principalmente de pé. As pessoas têm que circular mais, viver mais a cidade, também o uso da bicicleta e de outros instrumentos que sejam para poder cada vez mais favorecer o cidadão. Eu permito destacar, Sivaldo, o projeto Mais Pedestres que Florianópolis começou a implementar. Em toda a Esteve Júnior, né, na Tenente Silveira, em várias faixas da cidade, nós estamos ampliando o que antes era do carro, permitindo dar mais espaço ao pedestre, ao deficiente físico, ao cadeirante, ao ciclista, aquele que usa patinete, um modelo que mais de 20 municípios centrais já procuraram para utilizar, que foi iniciado em algumas cidades europeias com muito sucesso, onde nós começamos a dar prioridade ao ciclista, ao pedestre, às pessoas, permitindo que o veículo tenha o seu espaço, mas garantindo que tenha outras formas de utilização também. Ciclofaixa, ciclovias, está na pauta do governo do Estado? Sem dúvida, essa é uma tendência, né? Uma tendência não só aqui na Grande Florianópolis, como uma tendência naturalmente mundial, né? A gente tirar, de fato, o excesso de veículos das ruas e buscar alternativas dos transportes, bicicleta, patinete, como o prefeito Jean tem implantado com muito sucesso aqui na capital do estado. Enfim, isso está, sem sombra de dúvidas, na pauta do governo. Tem uma parceria com as prefeituras? Já pensa em investimentos, destinar verbas exclusivamente para isso? Projetos, quem sabe, em parceria com as prefeituras, secretário? Bem, Fernando, na verdade nós estamos com 74 dias de governo e o que se fez até aqui foi buscar tudo que já estava em andamento para aproveitar aquilo que era bom de fato e, a partir de agora, um planejamento a curto, médio e longo prazo para as ações de governo, né? Inclusive, saí agora há pouco junto ao governador Moisés da Secretaria de Estado de Infraestrutura, onde nos foi apresentado um diagnóstico de todas as obras em andamento do Estado e nós estamos procedendo a partir daqui um cronograma físico, financeiro e de execução de todas as obras que estão sendo executadas em Santa Catarina. Então, não se faz governo sem planejamento e, de fato, o que o governo Moisés está fazendo nesse momento é planejar as ações em todo o nosso Estado. Secretário da Casa Civil, Douglas Borba, conversando com a gente aqui, representando o governo do Estado neste debate sobre a mobilidade urbana na Grande Florianópolis, como eu falei e repito, interfere na vida de todos nós. Estou recebendo informação aqui, muita gente participando com a gente, obrigado pela audiência. O pessoal que está chegando agora, né, 12h51, pode mandar participação. Daqui a pouco, a gente escolhe umas 2 participações aí para colocar no ar também e debater aqui com a opinião dos prefeitos. Vamos para o terceiro e último tema, que também é um que gera muita polêmica. Por enquanto, só sonho, que é o transporte marítimo. Será que sai, hein? Vamos ver na reportagem. Pelo mar, o sistema de transporte aquaviário previsto pelo Plamus serviria como complemento ao transporte coletivo e às ciclovias. As rotas marítimas previstas no Plamus são do centro-sul de Florianópolis até o Trapiche da Ponta de Baixo, em São José, da beira-mar de Cacupé até Biguaçu e da beira-mar de São José até Palhoça. No ano passado, uma viagem experimental foi feita utilizando um catamarã
com capacidade para 180 pessoas. O trajeto saindo do Centro-Sul até o Trapiche da Ponta de Baixo, em São José, foi concluído em menos de 15 minutos. Até agora, o governo do estado já conseguiu a licença ambiental provisória, documento necessário para dar início ao projeto. Pois muito bem, ali falou que o governo do estado está empenhado nessa direção, né, secretário? De fato, essa também é uma demanda de toda a região da Grande Florianópolis, né, do governo do estado, da celeridade na questão burocrática do licenciamento. De fato, há, resgatando um pouquinho o histórico, o interesse de uma empresa, né, que foi quem fez essa viagem que foi mencionada ali, viagem teste, né? E essa empresa se dispõe a fazer isso sem ônus ao Estado e sem ônus a qualquer município, né? No modal de concessão. Então, é lógico que isso ainda está sendo formatado, mas a própria empresa já está dando entrada, já deu entrada e já possui a licença prévia, está em fase de licença de instalação para depois a gente, então, operar de fato, né? E o tratamento do governo tem sido de dar prioridade ao licenciamento ambiental nesse momento. Agora, prefeitos, transporte marítimo pode se transformar numa realidade ou é um sonho? Eu queria só falar rapidinho, desculpa, Jean, mas Biguaçu tem uma posição privilegiada. Nós conseguimos levar o transporte marítimo dentro do centro de Biguaçu, se for possível. Nós temos o rio que corta a cidade. Eu comprei uma draga, toda a foz do rio hoje é dragada, então é o nosso grande anseio. Nós conseguimos tirar, nós temos um mercado público que é na beira do rio Biguaçu, então nós conseguiríamos fazer com que a pessoa saísse do centro de Biguaçu e viesse até Florianópolis, ou até Palhoça, ou até São José. Então a nossa ideia, o nosso grande sonho, grande anseio, tomara que o governo do estado realmente esteja empenhado, vai estar empenhado, porque é mais uma grande solução para o nosso transporte aqui da Grande Florianópolis. Prefeito João Loureiro, o mar está ali. A empresa já disponibilizou o catamarã, a proposta. O que está faltando, então, para esse barquinho começar a rodar aí, prefeito? Tu vê que tem regiões que necessitam de transporte marítimo que funciona em Florianópolis, como o acesso à Costa da Lagoa. Ele é realizado por uma cooperativa que transporta toda a comunidade até lá, já que não tem acesso de veículos para chegar até o local. Nós estamos, obviamente, aguardando o governo do estado, porque não temos competência para fazer um transporte intermunicipal, que é a responsabilidade do DETER, ou uma nova estrutura que o governo vai formar. Só que a prefeitura já fez um levantamento, estudou na batimetria o local mais adequado, próximo ao Centro-Sul. A nossa ideia já é dar condições, já temos estudos planejando a interligação ali da possibilidade do transporte coletivo, porque não tem lógica a pessoa desembarcar e não ter para onde ir, fazer uma caminhada superior, porque hoje a mobilidade você leva em conta não apenas o tempo que está dentro do ônibus ou dentro do barco, mas o tempo de caminhada da sua casa até o local de trabalho também tem que levar. Para isso a gente estuda novas rotas de transporte, diminuindo o deslocamento, permitindo que as pessoas participem. E Florianópolis pode, dentro do seu território, isso já vem sendo estudado, ter outras alternativas que não seja o transporte tradicional marítimo, que esse governo do estado vai fazer, que só se viabiliza com a participação de Florianópolis, porque é a ligação com Palhoça, São José e Biguaçu, que pode inclusive escoar o trânsito e parte das pessoas que vêm do norte e do sul do estado nesse deslocamento até a cidade. Para isso, o nosso papel está preparado para recepcionar isso junto com todos os modais, seja aquele que vai caminhar a pé, que vai deixar sua bicicleta para poder utilizar ou trazer no transporte marítimo, ou até mesmo o transporte coletivo. Então, na sua opinião, a responsabilidade do transporte marítimo é do governo do estado, prefeito? Não, a competência legal é do governo do estado. Mas para fazer funcionar? Como prefeito, eu tenho que ser responsável por tudo que acontece na minha cidade. Sim. Nem que eu vá cobrar do governo do estado, está do lado. Nós não estamos aqui para transferir responsabilidade. Estamos trabalhando em conjunto para buscar uma solução que seja efetivamente realizada. É por aí, prefeito Camilo? O Jean está correto. O município de Palhoça sempre lutou pelo transporte marítimo. Nós fizemos todos os estudos de batimetria na cidade. Nós temos 7 locais que poderão ser implantados, mas tudo depende da competência do governo do estado, o DETER, para que a gente possa avançar nesse quesito. Depende de recursos financeiros, porque nenhuma pessoa vai pegar um transporte marítimo lá na ponte do Maruim para vir para Florianópolis se ele não tiver um local adequado, que ele não tenha um trapiche coberto, porque um dia de vento sul com chuva, ninguém vai querer ir para um trapiche que não tiver uma estação de embarques, condizente com a pessoa. Tem que ser em conta, né? O pessoal tem que pagar uma tarifa justa. E um preço condizente, né? Só porque Palhoça também nós estamos avançando, e eu já fiz algumas conversas com os técnicos do Jean,
é que nós temos uma ideia de fazer um ferry-boat na Praia do Pontal, para que os veículos que vêm do sul do estado, até por causa dessa imobilidade, adentrem num ferry-boat e saiam no Ribeirão da Ilha, muitas vezes para ir para o aeroporto, para facilitar. Temos 2 empresas interessadas também, sem custo. Nós temos navegantes que até hoje ocorre isso, né? Resolver esse problema. Agora, só um instantinho, a regulamentação é por parte do governo do estado, né, secretário? Sem dúvida, esse projeto de fato está no DETER, a parte de execução e elaboração dos documentos necessários a atendimento da burocracia necessária, né? Mas hoje está de fato no IMA, que é o Instituto de Meio Ambiente, onde está sendo analisado a licença de instalação do Secretário, a intenção é fazer uma autorização precária para poder iniciar ou fazer um processo licitatório já definitivo? Olha, a ideia é acelerar o processo, né? A questão jurídica está sendo discutido o melhor encaminhamento, mas aquilo que for para colocar num curto espaço de tempo, o mais rápido possível, a gente vai fazer. Secretário Douglas Borba, quando é que a gente pode voltar a conversar sobre isso e ter algo mais concreto, mais definitivo com relação a esta situação do transporte marítimo? Uma luz para datas, quando é que a gente pode voltar a conversar com relação a isso? Eu costumo ser muito responsável ao colocar datas, e assim foi feito na Associação dos Prefeitos da Grande Florianópolis, quando nós estipulamos o prazo de 30 dias para finalizar a questão do transporte público coletivo de ônibus, né, no caso, e vamos finalizar nos 30 dias. Esse, em relação ao transporte marítimo, eu não posso assumir sozinho uma data, não posso aprazar, até porque depende aí de alguns outros órgãos, né, vinculados ao governo, e que o que eu posso prometer em nome do governador é celeridade aos prefeitos no tratamento dessa prioridade. Muito bem, para encerrar, vamos assistir o trecho gravado pela prefeita Adelina Dal Ponte, prefeita de São José, também sobre este assunto. Infelizmente ela não pôde estar aqui debatendo, mas deixou a sua mensagem. Vamos assistir. Como o transporte marítimo ele é intermunicipal, é preciso que o governo do estado tome para si e o faça de uma forma coordenada com os municípios. O que não pode acontecer, como hoje, fala-se muito, mas se vê poucas ações efetivas. Se fala muito no trapiche que vai ter em Florianópolis, mas até agora eu não ouvi o que vai acontecer, onde as pessoas de São José vão embarcar. Hoje fala-se saída de Ponta de Baixo até o Centro-Sul. O melhor para São José é a saída da Beira-Mar de São José até Centro-Sul. Por quê? Tem bolsão de estacionamento, é mais fácil, o número de população é maior. Então, por isso que eu falo, se o assunto é para acontecer, ele tem que ser tratado com mais seriedade. Muito bem, assim nós agradecemos, assistimos aí a participação da prefeita Adelina Dal Ponte de São José, também falando sobre o transporte marítimo. Prefeito Ramon de Biguaçu, muito obrigado pela presença. Prefeito Jean Loureiro da capital, muito obrigado por estar aqui debatendo este assunto. Camilo Martins de Palhoça, gentilmente atendendo o nosso chamado. E o secretário Douglas Borba, que vai ficar aí empenhado agora em colocar para frente esse projeto do transporte marítimo, bem como o de integração do transporte coletivo de ônibus na região da Grande Florianópolis. É claro que nós estamos acompanhando. Por isso, obrigado. Ok. Até daqui a pouco. Até já. Se tiver tempo. Obrigado, senhores.